Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Você entende como elas impactam a sua vida e a da sociedade. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer as pesquisas sobre manejo de pasto feitas aqui no CAV. Para detalhar tudo sobre as descobertas relatadas em tese, em artigos de revistas na área, o convidado é o professor André Fischer Sbricia. Ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em ciência animal e pastagens pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutorado em ciência animal e pastagens também pela USP, com um período sanduíche na Massey University, na Nova Zelândia. É professor titular na área de forragicultura e pastagens da UDESC, aqui em Lages. Leciona disciplinas nos cursos de graduação em agronomia e medicina veterinária da UDESC e no programa de pós-graduação em ciência animal da universidade, onde orienta alunos de mestrado e doutorado. Por isso, também, claro, ele vem nos falar sobre uma tese de doutorado, aliás, tese fresquinha, hein? Nem foi apresentada ainda, é no meio do ano, lá em julho, que a Valentina vai apresentar. Eu vou detalhar aqui, mas antes vou dar umas boas-vindas ao professor. Professor Sbricia, bem-vindo ao Minuto da Pesquisa. Olá, Carla, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente poder contribuir, compartilhar um pouco o que a gente tem feito, o que tem acontecido aqui no CAV nessa área, né? E espero que os ouvintes possam aproveitar esse momento com a gente aqui. Entender, não é, o que a pesquisa, o que a técnica, essa linguagem às vezes difícil, ou quase sempre difícil, nos traz e muda na vida da sociedade, das pessoas como um todo. Eu trago alguns trechos de um artigo e dessa tese, que é o que é uma tese, né? Para você que está nos ouvindo e ainda não sabe, não transita nessas linguagens acadêmicas, a tese é o trabalho final de um curso de doutorado. Ambos, o artigo e esta tese, são feitos sob coordenação do professor Sbricia, para que, a partir então dessa apresentação inicial, a gente possa entender, conhecer melhor esses estudos sobre o manejo de pasto que ele coordena. Vamos lá, no artigo que se chama Manejo de um Pasto Misto para manter espécies e diversidade funcional, nós temos que a intensificação dos sistemas de produção animal para satisfazer a crescente procura de produtos de origem animal pode comprometer a sustentabilidade ambiental. Uma solução é estabelecer ambientes pastoris com diversos tipos de plantas, promovendo aí a intensificação sustentável com a melhoria dos serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, a ciclagem de nutrientes e a saúde do solo. A ciclagem, nós vamos falar sobre isso. Contudo, então, manter essa diversidade de espécies nesses sistemas, em especial aqueles como gramíneas e leguminosas, é um grande desafio. Se você parar para olhar, a gente que não é da área vai olhar, um pastinho, a vaquinha lá no pasto. Tem muitas espécies naquele pasto. E hoje o professor vai nos dar essa dimensão. Professor, que desafios são esses para manter este pasto saudável, para realmente manter esse sistema em harmonia, de modo que essa criação animal não seja prejudicada? Porque é interessante pensar que para estruturar uma criação de gado, por exemplo, é preciso fundamentalmente pensar no pasto, na saúde desse pasto. Que desafio é esse? Muito bom, excelente, Carla. Obrigado pela oportunidade, né? Então, Carla, acho que uma coisa importante que a gente tem que deixar, tem que ter clareza, e os ouvintes também, é que quando a gente pensa, por exemplo, em produto de origem animal, a gente está pensando ali na carne, no leite, né, que são de fato os principais serviços entregues pelo animal que está em um pasto. Então a gente pensa, por exemplo, um animal está pastejando um ambiente, está pastejando um pasto qualquer, em uma propriedade qualquer.
A gente está pensando que o objetivo final daquela atividade que você está vendo é o leite na prateleira, é a carne no açougue e assim por diante. No entanto, o que não passa muitas vezes pelas nossas cabeças, e a gente não se dá conta disso, é que aquele ambiente pastoril, as áreas de pastagens, por exemplo, no mundo, elas representam quase que 1/4 de toda a superfície do globo terrestre. As áreas de pasto no mundo são 1/4 da superfície do globo terrestre. No Brasil, as áreas de pastagens cultivadas no Brasil, elas correspondem a 20% do território brasileiro. É uma área gigantesca de pasto no Brasil. E para muito além dessas áreas de pastagem servirem como um meio de alimentação para os animais, para entregarem esses produtos nos supermercados para a gente, esses ambientes prestam outros serviços para o planeta, para o ecossistema, para o mundo, né? E esses serviços, você já listou alguns. Então, por exemplo, as áreas de pastagem são responsáveis por preservação de fauna silvestre, por preservação de biodiversidade, a preservação de ciclagem ou sequestro de carbono da atmosfera. Muitas áreas de ambientes pastoris, por exemplo, estão em lugares de recargas de águas para aquíferos, né? Então essas áreas de pastagem, elas cumprem muitas outras funções no ambiente do que simplesmente ser um fornecedor de alimento para os animais entregarem carne e leite para a gente. Muito bem. O que a gente tem aprendido ao longo dos últimos anos é que esses diversos outros serviços prestados pelas pastagens, eles têm uma relação direta com o aumento na diversidade de plantas que esse pasto tem. Então, quanto mais plantas tem no pasto, mais serviços esses pastos entregam. Então, se um pasto já sequestra carbono, se tiver mais que uma espécie de planta nele, vai sequestrar mais? Professor, uma curiosidade, claro que nós aqui, eu já me interessei muito por esse tema, é um tema já relativamente antigo, se nós falamos em reportagens, em entrevistas sobre ambiente. O sequestro do carbono, o que é isso? Para quem nunca ouviu falar ou nunca entendeu. Vamos lá. Muito bem. A gente, desde que a humanidade começou a utilizar combustível fóssil, com o uso do carvão, lá, principalmente a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, a gente tem emitido quantidades muito grandes de gás carbônico na atmosférica, né? E esse gás carbônico, ele tem um carboninho ali nele, que é o C que está nele, no CO2, o C é um carbono, que estava onde? Ele estava guardadinho na Terra, lá no fundo da Terra. E a gente começou a pegar esse carvão e começou a queimar esse carvão e tirar ele do fundo da Terra e colocar na atmosfera. E isso se aumentou muito com o uso do petróleo no século XX. Sim. A gente pegou um petróleo que está lá no quilômetros de profundidade do mar, e a gente pega esse carboninho que está lá guardadinho, que não faz nenhum mal para a gente lá embaixo, e joga para a atmosfera via escapamento dos nossos carros, dos nossos caminhões, enfim, de várias maneiras a gente coloca esse carbono aí na atmosfera. Muito bem. Esse gás carbônico na atmosfera, ele ajuda a criar uma camada para retenção de calor na atmosfera. Isso tem um efeito, portanto, de aumentar o efeito estufa e promover um aquecimento da temperatura da Terra, né? Então, quando a gente fala em sequestrar carbono, o que a gente está falando? Eu preciso pegar esse carbono que está aí na atmosfera e trazer de volta para o solo. Sim. Então, tem várias maneiras de a gente fazer isso. Plantando florestas plantadas, por exemplo, e pastagens têm também um papel importante em trazer esse carbono de volta para o solo e assim mitigar ou reduzir um pouco desse dano que a gente está causando desse uso desenfreado desses combustíveis fósseis, né? Sim, então isso é o sequestro. A plantinha, afinal, ela é tão maravilhosa que para produzir o próprio alimento, ela usa esse carboninho para se alimentar, não é mesmo? É a famosa fotossíntese. Exato. Que as plantas fazem, onde elas usam esse carbono que tem na atmosfera para fazer fotossíntese e acaba produzindo o alimento dela a partir de algo que está muito disponível, até demais. Sim, até demais. Sim. Então, uma pastagem saudável, a gente olha assim, tá tudo verdinho, mas não basta ser verdinho, muito diversificada. Que espécies são essas, professor? As ideais ou as que deveriam estar ali numa pastagem? Pensando em pastagens aqui da nossa região sul, enfim.
Bom, a gente tem, felizmente, o Brasil, né, um país muito diverso, a gente tem uma grande diversidade de plantas que a gente pode cultivar no território brasileiro, mesmo aqui no sul, um estado dentro do país que tem suas características bem peculiares em termos de temperatura, pluviosidade, tudo muito característico nosso. E então, para esses ambientes, a gente tem algumas espécies, nominando alguma delas, por exemplo, que a gente poderia utilizar como plantas cultivadas, né? A gente tem, por exemplo, o Tifto 85, uma planta muito utilizada em todo o sul do Brasil. Nós temos em alguns lugares do sul, não em todos, em lugares muito frios é mais complicado, plantas do gênero Braquiária. A gente tem plantas do gênero Penicetum purpúreo, que é o capim-elefante, muito utilizado em vários lugares também. Nós temos plantas do gênero Panicum, mais usada até em lugares mais quentes do que aqui a região de Lages, mas pode ser usada aqui no sul também. E além de duas clássicas aqui no sul, que são utilizadas no inverno, que são a aveia e o azevém. São plantas muito tradicionais para a gente aqui no sul, incluindo aqui, Carla, posso citar ainda as leguminosas como um todo, o trevo branco, o trevo vermelho, o cornichão, o amendoim forrageiro, enfim, a gente tem um sem número de espécies que a gente pode trabalhar com elas sozinhas, o que a gente chamaria de um cultivo em monocultivo, ou em associação, misturando-as. Só que misturá-las é uma tarefa que envolve a gente estudar muito bem como é que a gente consegue manejar esse sistema para que elas permaneçam juntas e elas não se excluam daquele ambiente, né? Sim, elas cresçam juntas ali sem se prejudicarem umas às outras. Basicamente isso, porque às vezes uma pode dominar o ambiente e excluir outra dali. Sim. Então o manejo desses ambientes pastoris é promotor ou não da manutenção da diversidade. Entendi. Para isso todo esse volume de estudos que vocês estão fazendo. Professor, este estudo, este artigo, então chamado Manejo de um Pasto Misto para manter essas espécies e diversidade funcional, você me relatou me trouxe assim, em linhas gerais alguns resultados. Você poderia nos detalhar? Sem dúvida. Bom, a ideia desse experimento foi o seguinte: a gente tinha uma mistura que era composta por 6 espécies de plantas, né? Algumas delas que vegetam quase que exclusivamente no verão, como o Tifton e o Kikuyu, são 2 plantas muito bem adaptadas a essa região de clima mais subtropical, como nós temos aqui nas regiões de altitude em Lages. E tínhamos também o azevém, que é uma planta de inverno, o trevo, que é uma planta também de inverno, um trevo branco, uma leguminosa de inverno. E a gente testou o seguinte: a gente queria saber se existia uma estratégia de manejo envolvendo a altura do pasto, associada ou não com uma quantidade de adubo nitrogenado que a gente jogasse no pasto, em que eu favoreço a diversidade dessas plantas na área. Então o que a gente percebeu é o seguinte: que quanto mais adubo nitrogenado você joga, você reduz a diversidade. Então, adubar muito um pasto faz mal para a diversidade. Olha só, e a gente pensa o contrário em geral, né? Que curioso! A redução um pouco no uso do adubo promove a diversidade. E outro fato que a gente notou também é que uma altura um pouquinho mais alta de manejo, aqui mais alto significa um manejo entrar com os animais no pasto, entrar com em torno de 23, 25 centímetros, aumenta a diversidade com relação a entrar com o pasto mais baixo, em torno de 15, 17 centímetros. Então você tem 2 fatores importantes, que é de fácil aplicação por parte do produtor, e isso, Carla, é o seguinte: promove diversidade e não reduz o quanto de pasto você produz, ou seja, não há nenhuma penalização também do ponto de vista produtivo para o produtor, ou seja, é um manejo que faz bem, continua fazendo muito bem para ele, porque ele está produzindo bastante comida, alimento para os animais dele, e além disso tem um efeito ambiental importante, que é a manutenção de uma diversidade maior do pasto. Professor, você falou antes do carbono, e eu lembrei que o animal defeca, e muito, um volume considerável quando a gente pensa em bovinos, por exemplo. Como é que você vê esse equilíbrio quando entra em cena o esterco do animal? Perfeito. Eu acho que tanto o esterco quanto a urina, né, que os animais eles urinam bastante e também estercam bastante, né, é um componente assim super importante, super bacana desse processo de reciclagem de nutrientes. Então tem nutrientes, por exemplo, Carla, que o animal
ingere pelo pasto e que ele excreta quase que 95% de tudo que ele comeu via urina e esterco. Então esse nutriente que ele ingere cumpre uma função interna metabólica importante, ele acaba sendo excretado em boa quantidade via esterco e urina. Então pensa assim, vamos lá, imagina que a plantinha está lá, está tirando algum nutriente lá profundamente no solo, e quando ela traz esse nutriente para a folha dela, o animal come aquela folha e depois o animal urina ou defeca, ele vai urinar ou estercar um nutriente na sua superfície que vai ser aproveitado por outras plantas. Então são plantas diferentes que fazem um uso desse nutriente que transita ali dentro e acaba sendo ciclado dentro do sistema. E aí entra a palavra ciclagem. Ciclagem. É por isso que a gente cicla e vai ciclando dentro de toda a biosfera, na verdade, porque tem nutrientes que também voltam para a atmosfera, depois voltam para o sistema solo. Então há um ciclo desses nutrientes nesse sistema como um todo. Que bonito. A gente ouvindo assim, né, professor? E, claro, feito tudo como deve ser feito, parece que o equilíbrio está garantido. Mas o que são as principais falhas nesse sistema, professor? Nesse tipo de realidade, digamos assim? Sem sombra de dúvida, acho que a pior falha que se pode se cometer é com relação ao mau manejo do pasto. E o que é um mau manejo hoje? Você tem duas coisas que o produtor tem que evitar a todo custo, que isso vai fazer mal tanto para um ganho econômico dele, quanto para o ambiente, que é fazer o que a gente chama de um super pastejo. Se fosse uma outra forma de dizer isso, é o seguinte: o produtor tem que evitar com que os animais comam o pasto dele de maneira muito severa, muito baixinho, deixe como se o pasto fosse um gramado. Sim. O animal não gosta disso. O animal não gosta de pastejar um lugar que se parece um gramado. Isso é um super pastejo. O animal gosta de ter acesso à folha. O animal gosta de entrar num pasto e ele poder desferir um bocado e pegar bastante comida. Sim. Quando ele entra num pasto, ou ele está num pasto em que ele é forçado a ficar procurando alimento, isso é uma tragédia do ponto de vista de desempenho do animal. O animal ganha muito pouco peso, produz muito pouco leite, mas também uma tragédia para o ambiente. Porque aí a planta, veja só, lembra da historinha lá do carbono? Sim. Ela faz pouca fotossíntese, então ela captura pouco gás carbônico. O animal, ele não consegue pegar esse nutriente, esse carbono da planta, só que ele continua emitindo metano via um processo de... ele eructa. Sim, como se fosse um arroto. É o arroto do boi. Certo. Ele arrota metano, e esse metano ele tem um potencial muito maior de causar o efeito estufa do que o próprio CO2. Nossa, o metano que é um gás, não é? É um gás, né? E o outro erro é o oposto, é quando o produtor deixa o pasto dele crescer muito mais do que deveria, e aí o pasto fica passado, como a gente fala, e o valor nutritivo desse pasto cai muito. E ao cair muito valor nutritivo, porque as folhas ficam muito velhas... Ah, por isso. Por isso, as folhas ficam muito velhas. Entendi. E o animal até tem bastante massa, mas é uma massa velha, com muita fibra. Sim. E o animal demora para digerir essa fibra e acaba tendo um efeito negativo também, enquanto ele consegue comer e quanto ele consegue produzir. Então, os extremos, o pasto super pastejado, ou pasto muito alto, muito mal manejado, também um mau manejo, acabam sendo os extremos de algo que deve ser evitado. Então existem alturas aí, ou manejos intermediários que promovem um jogo de ganha-ganha. O animal ganha peso, o produtor ganha dinheiro com isso, e então ganha também para o ambiente, que faz bem para o ambiente também. Todo mundo ganha. A vaquinha feliz produz muito mais, não é mesmo? Exatamente. Eu lembrei... Claro, eu não sou uma pessoa da área. Primeiro, minha formação é nada a ver com esta, não é? Sou jornalista. Mas todo mundo já viu uma vaquinha no pasto. Mas eu lembro também de ver essas vaquinhas, eventualmente, pastejando, essa é a palavra, árvores. Porque o pasto talvez... E eu não sabia dessa informação, o pasto estava baixo, é isso? Exatamente. Há uma chance. Eu tenho uma foto, por exemplo, que às vezes eu mostro para os alunos, enfim, ou em eventos, que é uma vaca, por exemplo, com quase um pedaço uma lasquinha de madeira, de uma árvore descascada, uma casquinha de árvore, que o pasto estava, assim... rapado completamente, não tinha que o animal comer ali. Sim. E ele foi buscar ali, estava com aquilo na boca, assim, ele não ia comer aquilo, mas é uma fotografia de uma realidade que o animal
não gosta, ele odeia. Um exemplo que eu gosto de usar é o seguinte: imagina uma girafa num zoológico, onde você fala para ela, bom, o animal, a girafa é um herbívoro, ela gosta de comer uma grama. E aí você põe ela num gramado. Ela não tem nem biomecânica para conseguir pegar um pasto baixinho, né? Ela não consegue nem chegar lá. Exato. Então, assim, você tem que construir para o animal uma estrutura que lhe seja favorável a esse processo de consumo. Assim ele fica, como você disse, feliz, e assim ele come mais, aí ele produz mais, o produtor ganha mais dinheiro e o meio ambiente agradece também. Professor, e claro, agora já entendemos como é que funciona essa dinâmica, já entendemos, afinal, o que significa o pasto mais baixo, mais alto. Só antes de evoluir um pouco, e eu querer saber aqui da tese da Valentina, para quem está nos ouvindo agora e ficou curioso, tem como você passar algumas orientações, a pessoa ter acesso a um perfil de Instagram, pelo e-mail, telefone? O que a gente pode deixar de contatos para quem está nos ouvindo? Olha, acho que assim, o nosso grupo de pesquisa, que a gente tem um perfil no Instagram, que é gerenciado pelos próprios alunos, enfim, Nupep, arroba é Nupep, N-U-P-E-P, Nupep, né? .desk. Então, por esse perfil, acho que quem quiser seguir a gente ali, tem várias informações, pode entrar em contato, os alunos vão responder o que eles tiverem dúvida, eles encaminham para a gente, né? Pode enviar e-mail para meu nome, André sem acento, né? Tudo minúsculo, andré.esbricia @udesk.br, que também a gente vai atender, né, sempre que possível. Certo, ficou muito claro. Até aqui eu estava dizendo, professor, eu entendi tudo, porque você olha o artigo científico e nós estávamos justamente falando desse aspecto. É tudo muito técnico, tem ali parece que uma fórmula, né? São números, são letras, e o professor nos trouxe aqui um cenário, um panorama muito fácil de compreender. Eu vou só repetir aqui, como é rádio, às vezes a pessoa até ouviu, mas não conseguiu anotar ou memorizar. Vamos lá. No Instagram, você encontra o grupo pelo @nupep.udesk. Nupep, vamos lá, NUPEP.udesk. E o e-mail do professor é andré.esbricia, o S mudo, né, pessoal? Esbricia, com 2 S's depois, certo? Esbricia, @udesk.br. Só para reforçar aqui, antes de nós irmos para este segundo momento, mais rápido até da entrevista, eu reforço que estamos hoje com o professor André Fischer Esbricia, ele que é professor titular da área de forragicultura e pastagens da UDESC, aqui em Lages. Professor, então, tocamos aqui rapidamente no início do programa na tese de Valentina, o segundo documento, então, que nós trazemos para conhecer mais sobre essa pesquisa de manejo de pasto é a tese dela, a Valentina Mendes Moncada, ela que inclusive é estrangeira, está aqui conosco no CAV, é isso? Isso, é a Valentina da Venezuela, está com a gente, já fez o mestrado, agora está terminando o doutorado, finalizar 6 anos com a gente aqui no CAV agora em julho. Que beleza, esse intercâmbio até cultural. A tese da Valentina chama-se Flexibilidade de manejo do pastejo em pastos de capim-elefante. O professor citou o capim-elefante, não é? Sob lotação intermitente. Nós vamos entender melhor esses termos. Como eu disse, inclusive, este é um estudo inédito. Valentina vai apresentar a tese em julho deste ano. E nós temos, então, uma evolução, professor, em relação a esse estudo anterior, porque, claro, é uma tecnologia, um estudo de ponta, né, que vocês estão trazendo na tese dela. Qual é a novidade que esta tese nos traz? Vamos lá. Então, puxando um pouco na memória da nossa conversa um pouquinho anterior, eu disse que há dois grandes erros no manejo do pasto, que é ou você manejar ele demasiadamente baixo, extremamente severo, né? O outro erro é você manejá-lo excessivamente alto, né? Então, existem assim evidências que existe um limite superior em que eu devo manejar um pasto para que ele não fique com as folhas muito velhas, ele não comece a alongar muito o talo dele, o animal comece a não querer comer aquele talo, ou se comer é um material com muita fibra, que ele demora a digerir, enfim, não é um material muito bom. Então existe um limite.
Então, sabe-se hoje que esse limite, essa altura, no caso do capim-elefante, dessa variedade que a Valentina trabalhou, que é o curumi, que é uma planta muito interessante, não só aqui para a região de Lages, mas para todo o sul do Brasil, muito utilizado, é um material lançado há uns 10 anos pela Embrapa, lá de Juiz de Fora, é um capim-elefante de porte baixo, né? Os capins-elefantes realmente são enormes, né? E esse é um capim de porte baixo. A gente sabe que o limite dele para você colocar ele com os animais é de 80 centímetros. Esse é o ponto. Não pode passar de 80. Agora, a nossa pergunta na tese Valentina era o seguinte. Bom, eu sei que 80 eu não posso passar, mas qual é a altura para baixo de 80 em que eu posso entrar com os animais sem colocar a persistência, a capacidade de produção desse pasto em risco? Isso por isso que o nome da tese é flexibilidade de manejo. Quão flexível é esse manejo a partir de um limite superior que eu posso colocar os animais sem afetar a capacidade de produção do pasto e mantê-lo produtivo e persistente? E o que a gente descobriu, Carla, foi bem legal. O capim-elefante não tem muita flexibilidade, não. Ele é uma planta que não tolera que você coloque os animais em alturas inferiores a 80 centímetros. Ele fica lá no pasto altíssimo. Metade do bichinho é pasto. Não, você tem que colocar... Altura? Você tem que colocar ele com 80. Se você colocar ele, por exemplo, com... Vamos pegar a nossa altura inferior, que a gente testou, que foram 50 centímetros. Se eu colocar os animais quando o pasto chega em 50... e os animais começarem a comer nessa altura, ele vai sair dali com 25 centímetros, bem baixinho. Sim. Quando a gente fez isso por 2 anos, depois de 2 anos, esse pasto estava tomado por invasoras. Por quê? Porque o capim-elefante não tolera esse tipo de manejo muito baixo. Entendi. Então esse é um passo em que a gente tem que falar assim, se o produtor chega para a gente e pergunta assim, como é que eu manejo o capim-elefante? O capim-elefante, você tem que esperar ele chegar em 80 centímetros, aí você coloca os animais. Aí você abaixa o animal para 40, aí tira os animais. Aí você põe em outro pasto. Por isso que chama assim lotação intermitente, a mesma coisa que pastejo rotacionado. Sim. Você vai rotacionando os animais em diferentes pastos. Entendi. Então você sempre tem que colocar os animais quando o pasto está com 80. Se você resolver de colocar sempre os animais em alturas inferiores a essa, você corre o risco de colapsar o teu pasto, ele perder vigor, persistência e ele desaparecer. E aí ele desaparece para voltar a cultivar pasto ali? Impossível? Ou só fazendo uma outra implantação dele mesmo. Porque na verdade vai aparecer aí plantas oportunistas que já existem na área, mas aquele pasto de interesse que é o capim-elefante ele vai sumir. Gente, olha o perigo, né? Olha a tragédia. Você falou, né, professor, na tragédia. Essa palavra é forte, mas realmente, se você pensar no gasto que ele vai ter para reativar essa área de pastagem... É muito caro, porque é um plantio que é normalmente feito por mudas, e essas mudas são caras de serem estabelecidas. Normalmente o estabelecimento de um pasto que é por muda normalmente é mais caro. Então, a tese da Valentina, claro, tem várias nuances dentro, porque a gente teve que estudar com muito detalhamento os processos, né, para chegar a essa conclusão, mas a conclusão que interessa aos produtores é essa. Muito cuidado com os seus pastos capim-elefante, porque ele não admite muito desaforo. Essa é a palavra. Boa. Ele gosta, tem um jeito certinho de manejá-lo, tem um jeito certinho de cuidá-lo, um ponto exato de pastejá-lo, sem que para ele não sentir tanto esse dano, esse pastejo, essa presença dos animais numa altura muito baixa, por exemplo. Sim, e para quem, claro, repito, quem está nos ouvindo e achou, não tem nada a ver com a área de agrárias e achou muito alto, mas não fica velha essa folha, não é o ponto para você colocar o animal, 80 centímetros. É muito variável, são muito variáveis essas alturas, professor, entre as plantas? São muito variáveis. Eu vou dar um exemplo para você. O capim-elefante é a planta que a gente conhece que tem as maiores alturas de manejo. Então essa variedade, por exemplo, você tem que entrar com 80 centímetros. Tem um outro capim-elefante que o pessoal estudou lá em Piracicaba, por exemplo, que é o Camerun, que é uma outra variedade, que é 1 metro, que hoje é o pasto mais alto que a gente conhece que exige esse manejo, 1 metro. Agora, num outro extremo, por exemplo, um capim como a Brachiara brisanta são 25 centímetros. O capim quicuio, 25. O Tifton, 20. O Azevém, 20. A aveia, 25. Então, dependendo da arquitetura da planta, ela exige alturas diferentes de manejo. Sim. Então, o capim-elefante ele exige altura mais alta porque ele tem um porte mais alto. Professor, achei
maravilhoso entender um pouco mais. Eu que não entendia nada sobre este tipo de pesquisa, já estou me sentindo em capacidade de diálogo com o senhor aqui. Que bom, Espero que você, ouvinte, também se sinta um pouco mais esclarecido. É muito interessante o Minuto da Pesquisa, porque nós muitas vezes temos essa ideia de que o pesquisador, o professor está no laboratório, está lá nos microscópios da vida, mas é muito possível você vir aqui nos trazer este tipo de conhecimento. Muito obrigada, professor. E eu que agradeço a oportunidade, foi uma honra para mim, Carla. Obrigado. Obrigada. E vamos reforçar para você que está na escuta aí e gostaria de entender mais, saber mais sobre o trabalho, esse tipo de pesquisa que o professor André coordena. No Instagram, eles têm um perfil por lá, @nupep.udesc. Nupep, P mudo, pessoal. Vamos lá, NUPEP.udesc. E eu vou repetir o e-mail do professor, se você quiser mais detalhes, algumas orientações, tenho certeza de que ele poderá também passar. andré.esbricia@udesc.br. André, claro, sem o acento, não é, pessoal? Ponto, Esbricia, o S mudo e depois 2 S's, esbricia@udesc.br. Você ouviu Minuto da Pesquisa aqui na rádio UDESC FM Lages, e nesta edição conhecemos algumas pesquisas sobre manejo de pasto feitas aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. O convidado foi o professor André Esbricia, ele que é titular na área de forragicultura e pastagens da UDESC aqui em Lages e leciona disciplinas nos cursos de graduação em agronomia e medicina veterinária da UDESC e, claro, no programa de pós-graduação em ciência animal aqui da universidade, onde orienta alunos de mestrado e de doutorado, como a Valentina. Aliás, parabéns por esse estudo, Valentina Mendes Moncada, e parabéns pela iniciativa de vir para cá. Como é que foi essa vinda da Valentina, professor? Curiosa aqui. Foi interessante porque eu tinha aberto uma vaga de mestrado lá em 2018 e a Valentina, ela tinha vindo da Venezuela, tinha passado um tempo no Rio de Janeiro e estava lá no Espírito Santo. E ela, olhando na internet, olhando os editais de vagas, possibilidades de se mudar lá do Espírito Santo, viu essa oportunidade aqui aberta de fazer essa seleção. Ela tinha feito o equivalente a um curso de zootecnia lá na Venezuela. E ela estava no Brasil, trabalhando fora da área, com outras coisas, e ela resolveu ver nisso uma oportunidade de... ela é casada com 2 filhos, né? Veio com o marido, com os 2 filhos para cá, para fazer o mestrado. E o marido é engenheiro mecânico, também conseguiu um emprego aqui em Lages. Hoje ele está com outro emprego, acho que não sei se está em Rio do Sul agora, se não me engano. Então eu fico muito feliz de vê-los assim. Eles estão construindo uma vida nova e estão indo muito bem, né? Perto, assim, chegaram assim, numa condição muito complicada aqui, né? Imagina. E vieram com a cara e a coragem que fizeram mestrado, aquele edital, daquela vaga que foi aberta, ela concorreu, ela foi selecionada. E muito feliz ver como eles estão reconstruindo a vida deles, os 2, com a família aqui no Brasil. Que história motivadora, inspiradora, incrível, não é, professor? Incrível. Porque muitas vezes, veja, a Valentina vem da Venezuela, muitas vezes as pessoas estão na cidade, são brasileiras, têm aí todas as oportunidades com muito menos dificuldade de acesso. Vamos atentar para isso, pessoal. Você aí que, de repente, nem sabia sobre esses estudos, sobre tudo isso que é feito também aqui na universidade, vamos lá, os cursos estão aí com 2 entradas anuais, não é mesmo? 2 entradas no ano, os cursos são todos gratuitos, possibilidades de bolsas de estudos muito para, assim, então, assim, são gratuitos, possibilidade de bolsas, um conceito muito elevado na CAPES, que é quem avalia os programas de pós-graduação no Brasil. Então, assim, eu acho que quem se interessa, acho que não poderia perder a oportunidade de continuar os estudos aqui com a gente. Serão bem-vindos. Muito obrigada. Agora sim, professor, vamos nos despedir. É que o assunto é bom, todos os aspectos envolvidos são muito interessantes. E claro, você sabe muito mais a cada semana sobre muitas pesquisas, muitos projetos, muitos programas que estão em desenvolvimento aqui no CAV. Obrigada, então, a você, ouvinte da 106.9, e nós voltamos na próxima terça-feira com uma edição inédita do Minuto da Pesquisa. Eu sou Carla Torres e nós nos encontramos também nas quartas-feiras, às 8 da noite, na reprise do Minuto. Até mais. Tchau, tchau.
Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.